Ora viva, então sejam bem-vindos a mais um caderno de viagens que é a bagagem de mão de Carlos Ribeiro. Estamos a chegar aqui ao final do mês de março deste ano de 2026 e agora vamos fazer aqui uma viagem, Carlos Ribeiro, vamos atravessar o Atlântico e ir até aos Estados Unidos, é isso? Vamos a Nova Iorque. Nova Iorque, concretamente. Exato. Nós estamos em março. Mas Nova Iorque costuma ter um pico de turismo na passagem do ano. E, aliás, as agências de viagens organizam circuitos para a Big Apple, que é o nickname, a alcunha, digamos assim, de Nova Iorque. Esta a tradução de algumas coisas em inglês ou americano, ou inglês americano para português não sai muito bem, mas enfim. E então Nova Iorque e a passagem de ano, Times Square, a cidade está frio, pode haver neve e tudo isso, portanto é uma altura do ano em que na realidade recebe muitos turistas de todo o mundo e, nomeadamente nos últimos anos, passou a receber também muitos turistas portugueses, não é? Ora, o que é que nós temos em Nova Iorque? Nós temos uma metrópole, uma das maiores metrópoles do mundo, onde vivem quase 9 milhões de pessoas. Nova Iorque é a cidade que não dorme, portanto 24 horas por dia, os comércios, o movimento das ruas. Numa das estadias em Nova Iorque eram 2 da manhã, estava a fazer compras numa loja de uns rapazes africanos. E a conversa foi de tal maneira que um disse para o outro: olha, ele vai ao caixa, mas como ele é um tipo impecável, faz-lhe um desconto de 20%. Isto é normal. Isto é normal em Nova Iorque. Ser um tipo impecável em Nova Iorque pode dar direito. He's a good guy. He's a good guy. Foi o que ele disse. E Nova Iorque é conhecida pela Big Apple. Ora, porquê a Big Apple? A Big Apple foi uma designação que apareceu nos anos 20 do século passado, naquele mundo das corridas de cavalos. Portanto, a grande maçã, assim nestas traduções que não fazem grande sentido, mas também não sei como é que é traduzir, era o prémio, ou seja, esta corrida vai ter um prémio grande, a Big Apple. E mais tarde, já mais nos meados do século, há um jornalista que recupera o termo e mais tarde é adaptado pelo Estado de Nova Iorque por questões turísticas. Era uma espécie de slogan: New York, the Big Apple. Ok? Portanto, daí o Big Apple. Nova Iorque, eu cometi um erro, eu disse que 6 milhões, mas não, são quase 9 milhões de habitantes. Não são exatamente, mas atenção, isto só na cidade, porque depois o Estado tem quase 20 milhões. Claro, mas mesmo assim a cidade tem quase tantos habitantes como Portugal, não é? Ora, e há bairros que são conhecidos de todos nós, dos filmes, dos documentários: Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens, Staten Island. Manhattan tem aqui um peso histórico muito grande. Manhattan era o nome da tribo índia que vivia na ilha e que os ingleses, ainda não havia os Estados Unidos da América, compraram aos índios da tribo Manhattan, não é? E o primeiro nome europeizado que Nova Iorque teve foi New Amsterdam, porque os holandeses tinham um peso muito grande na ilha e batizaram-na como Nova Amsterdão. Ora, o nome não pegou porque a influência dos ingleses que se fixaram foi muito maior e então eles
criaram a Nova York, com base num nome também de uma cidade inglesa. New York é a cidade com maior diversidade de línguas do mundo. Ora, nós vamos na rua e é normal ouvir falar línguas que eu, para ser honesto, não percebi e nunca tinha ouvido falar, não é? Porque há ali uma miscelânea enorme de... miscelânea no bom sentido. Sim, sim, é? sim. E, aliás, é essa miscelânea de pessoas que faz com que a cidade seja o que é, um polo onde é uma das maiores capitais de negócios do mundo. É algo que o dinheiro circula, muda de mãos, fazem-se negócios com muita facilidade, embora os típicos nova-iorquinos são pessoas conhecidas por serem um bocado impetuosos, portanto, na ânsia do negócio, na ânsia de conseguir qualquer coisa. Portanto, há uma tentativa que não se entenda isto pela negativa. Portanto, está-lhes no gene, ok? As pessoas na rua andam muito depressa. As ruas, as avenidas estão cheias de gente. Portanto, aquilo é tudo viver à pressa? É tudo viver à pressa. Ou seja, eu sou honesto. Eu não conseguia viver em Nova Iorque. Portanto, uma coisa é ir e nós temos... para mim, Nova Iorque é um pouco como Las Vegas e um dia iremos falar de Las Vegas. Portanto, há um dia de felicidade, foi quando nós chegámos. Depois usufruímos de tudo aquilo e gostámos muito. Atenção, gostámos muito. Depois temos outro dia de felicidade, que é o regresso. Que é quando vamos embora, não é? Portanto, não é um local que se adequasse ou que eu me adequasse a viver. O barulho dos carros, as sirenes. Portanto, para quem nunca foi, é aquilo que se vê nos filmes, que se ouve nos filmes, não é? É a reprodução, ao fim e ao cabo, tudo isso. Da vida real em Nova Iorque. Bem, nós temos para... exemplificarmos esta diversidade étnica, temos um mayor da cidade, um presidente da Câmara que acabou de ser eleito, com 34 anos, cuja origem é o Uganda, a mãe é americana e o pai de origem indiana. Portanto, tudo isto faz com que... E é um mayor democrata, por mais que isso cansasse os tiques do presidente norte-americano, que não é para aqui... não é para aqui chamado. Não é para aqui chamado, não é de certeza para aqui chamado. Portanto, as pessoas, no fundo, interrogam-se, então, o que é que eu vou fazer a Nova Iorque? Bem, há duas coisas que são distintas. Uma coisa é a cidade em si, são aquelas avenidas enormes com as suas transversais, é um bocadinho Vila Real de Santo António elevado ao décimo, lá para cima. Mais, não é? Portanto, a cidade foi pensada, foi desenhada para as pessoas fluírem, para tudo acontecer. E aconteceu na cidade de Nova Iorque uma coisa que foi fundamental, que não foi inventada em Nova Iorque. Ou seja, pela falta de espaço, Chicago criou aquilo que eles chamam The Cage. The Cage, que é a gaiola, ou seja, fazer uma estrutura dos edifícios em metal, que é a tal gaiola, The Cage, e depois preencher as paredes, e foi isso que permitiu que Nova Iorque, durante anos, fosse líder em ter os edifícios mais altos do mundo, o que não é verdade, porque no Médio Oriente nós temos torres que ultrapassam. Eu vou a levantar voo uma vez no Dubai e olho para o lado esquerdo e tenho um arranha-céus que estava mais alto que o avião. Não é? E, portanto, embora nós estivéssemos muito longe, mas o que é o certo é que ainda não tínhamos ganho a altitude suficiente para subir acima, não é? Bem, o que é que nós podemos ver? Nós vamos aos locais que são aqueles locais que estão na cabeça das pessoas. A Estátua da Liberdade.
não é? Sim. A Estátua da Liberdade está numa ilha e, portanto, as pessoas têm que ir de barco, de ferry, mas isto é constante. Há um fluxo de visitantes constante. Não é preciso marcar, não é preciso... Ou seja, é preciso chegar e aguardar a vezes, não é? Na fila, e a Estátua da Liberdade, que foi oferecida pelos franceses e que representa a forma como o Estado dos Estados Unidos foi criado, portanto a luta pela liberdade naquela altura contra os ingleses. Aliás, os franceses estavam na guerra dos 100 anos com os ingleses e então foi também um bocadinho provocativo. Isso é história, isso é história. Central Park está no centro da cidade. E então nós no centro da cidade temos um retângulo, não é? E também já se viu isso muitas vezes na televisão ou nos filmes, e esse retângulo é um local, é um parque enorme que atrai por dia milhares e milhares de pessoas que vão ali andar de bicicleta, fazer o seu jogging, brincar com os cães, brincar com as crianças. Foi ali que John Lennon foi assassinado. Em Central Park. Depois temos a mítica Times Square. Portanto, ir a Nova York e não ver Times Square é como ir a Roma e não ver o Papa. E Times Square lá tem todos aqueles anúncios gigantescos, os neons que vão passando, a contagem decrescendo dos dias até chegar à passagem do ano. Passagem do ano em que conheço pessoas que ficaram lá 48 horas para guardarem lugar para assistirem à passagem do ano em Times Square. E a polícia a dizer àquelas milhares de pessoas: vão para casa, vejam na televisão, não pode entrar mais ninguém, não é? Portanto, é uma loucura total. A ponte de Brooklyn é também outro ex-libris da cidade, em metal. Atravessa o rio Hudson de um lado para o outro. É uma ponte centenária e realmente também está no nosso rol de memórias. O Empire State Building. O Empire State Building, que houve ali uma pequena, entre aspas, guerra com o Chrysler Building para ver qual era aquele que construía o arranha-céu mais alto. Inclusive, o Empire State Building deixou espaço para, se houvesse algum edifício que chegasse à sua altura, eles deixaram as coisas preparadas para crescer mais um bocado, o que acabou por acontecer. E, portanto, temos ali duas formas de visitar o Empire State Building. Um é ir para a fila normal e aguardar pelo elevador a vapor, e a outra é ir para a fila, eu diria quase na brincadeira, anormal, e subir num elevador rápido, paga-se mais. Mas depois lá em cima temos uma panorâmica da cidade absolutamente excepcional, da cidade, do rio. Ali em frente temos o Chrysler Building e portanto, à noite, portanto, ir visitar o Empire State Building à noite, porque à noite a cidade muda completamente, com todas aquelas luzes da iluminação pública, com os carros a subirem e a descerem as avenidas. O Museu Met. O Museu Metropolitan, que é na realidade algo para quem gosta mais de cultura, a não perder. O MoMA, o Museu de Arte Moderna, e daí nem aspas, nem toda a gente gosta de arte moderna, não é? Para nós, quando falamos em museus, temos a tendência para pensar em museus onde estão expostos peças antigas, quadros, etc. Aqui não. Aqui está tudo. Vamos dar um exemplo. No MoMA está uma sanita exposta, sanita essa que está classificada como uma peça exemplo da arte moderna, e é verdade. Nós temos latas de comida Campbell
E as latas de comida têm um rótulo que, quando foi feito, foi um design inovador. Portanto, foi ali colocado como uma peça de arte moderna. E, portanto, nestas coisas os americanos têm uma visão muito mais abrangente que nós, europeus, e não preconceituosa. E isso é muito, sim. É importante. O Museu de História Natural, junto a Central Park, a não perder, porque na realidade há ali uma viagem por tudo quanto são os parques naturais e a fauna e a flora do país, que se pode ver numa manhã ou numa tarde. O Rockefeller Center e a coleção do Rockefeller Center, mais outro museu a não perder. A Quinta Avenida, que é, digamos que é mais icónica, que em determinado ponto tem um touro em bronze, numa atitude de força, eu não diria enfurecido, mas não há ninguém que me agarre, e que representa a força da cidade, a força da Bolsa de Nova Iorque, os negócios e a vontade de negociar, a vontade de fazer dinheiro, a disponibilidade para o risco, não é? Nós estamos aqui para fazer negócio com o mundo, nós estamos aqui para ganhar dinheiro. E esse touro representa tudo essa isso. Energia, essa energia. Essa energia. Um espetáculo na Broadway. Nós estamos habituados a ver os espetáculos da Broadway no cinema, mas estarmos numa sala que senta 1000 pessoas em perfeito conforto e a ver o desenrolar de um espetáculo que mete dança, que mete em alguns, bem, depende do espetáculo, mas mete sempre dança e mete sempre aquelas bailarinas. Elas têm um nome que eu agora não me recordo e não quer dizer nenhuma asneira. Claro. A dançar de uma forma sincronizada, mete ali 200 pessoas no palco com toda a facilidade. São memórias que ficam para sempre. Central Station, que é a principal estação de caminhos de ferro, também icónica, que se vê quase todos os dias na televisão. Ali se chega e ali se parte para os arredores e para outros estados que não o estado de Nova Iorque. Nós não podemos, temos que fazer a distinção: cidade de Nova Iorque, estado de Nova Iorque. O Guggenheim, o Museu Guggenheim. O Museu Guggenheim vale a pena visitar, nem que seja só para ver o edifício, porque não há escadas, há uma rampa em espiral, podemos ir de elevador, não é? Mas há uma rampa em espiral que começa no resto de chão, sobe até ao último piso. E as obras expostas estão muitas em salas e outras estão mesmo ao longo dessa espiral, e são pinturas, na maior parte dos casos, que têm para aí 5 metros por 5 metros, portanto, que têm um impacto visual muito grande devido à sua dimensão. E, portanto, tem pinturas de variedíssimos artistas, de vários estilos, de artistas de vários pontos do mundo. Mais uma vez, no mínimo uma manhã ou uma tarde, porque são sítios tão interessantes e onde não se volta com frequência. Com frequência. A comida. Aqui temos que fazer um parênteses. Não é a comida que nós portugueses estamos habituados. Pois. Portanto, há a comida do fast food, com as cadeias que nós conhecemos. Há os diners, que são restaurantes um pouco mais sofisticados. É preciso não esquecer que hoje nos Estados Unidos, ou à porta existe um papelinho que diz: não se aceitam gorjetas, ou então quando pagamos a conta, o mínimo que é esperado é deixar para o empregado ou a empregada 20% do valor Mas isso é expectável ou é obrigatório? É muito expectável. E isto é feito com toda a naturalidade, porque essas pessoas não têm salário.
Essas pessoas ganham pela função, qualidade do serviço, em função do serviço, mas é expectável. Começou por 10, passou para 15, eu já passei por estas 3 fases. E agora vai em 20. E se não ficam lá 20%, eles torcem, como diz o povo, torcem o nariz. Não é? A facilidade de interagir com as pessoas. Se alguém tem uma dúvida na rua, olhe, se faz favor, importa-se-me de indicar a facilidade das compras. Portanto, eu agora posso dizer isto porque não é fazer publicidade, mas há um grande armazém não longe de Times Square, que é a Macy's que inclusive vende louça da Bordal Pinheiro. Então é de qualidade. É de qualidade, é de qualidade. Aliás, eles vendem tudo de qualidade, mas vendem a um preço que nós ficamos um pouco, como é que eu ia dizer, como é que é possível? Eu lembro-me que comprei um blusão que tinha um preço quando eu tirei do escaparate. Quando cheguei à caixa, não, quando dei à empregada, ela disse: olha, tens aqui 10% de desconto. Eu disse: okay, muito bem, muito obrigado. Cheguei à caixa e ela disse: não, olha, eu faço mais 20% de desconto, não é? Para isto nunca me aconteceu em lado nenhum. E portanto, sem pedir, não é? Quer dizer, eu se estiver em África, eu sei muito bem como é que é de negociar estas coisas, mas ali não, eu não me estava a ver a regatear, entre aspas, em Nova Iorque, não é? E há peculiaridades, porque à porta da loja da Rolex eu vi uma vez, que lá estive uma vez, um tipo a vender Rolex falsos, não é? E, portanto, tinha a exposição no chão e ninguém o incomodava, nem dentro da loja, nem de fora da loja, nem a polícia, e ali estava ele e havia quem comprasse, quer dizer, sabia muito bem o que estavam a comprar, não é? Sim. É evidente, porque a loja tem umas montras muito grandes, muito altas, está tudo muito bem exposto e ele estava à porta a vender os relógios fake, não é? Portanto, claro. Os taxistas são simpáticos e não tentam ludibriar-nos. E as tarifas dos táxis são baratas. Ou pelo menos não são caras. Não é? Não posso deixar de referir Chinatown. Porque de repente nós mudamos de cenário, de paradigma. E nós... E eu também já estive na China, portanto, na realidade eu senti-me de alguma forma na China, mas eu também nunca comi uma lagosta por $5 em lado nenhum. Portanto, fica neste nosso programa a sugestão, perdão, à próxima viagem, ou à próxima passagem de ano, uma ida a Nova Iorque, e uma passagem de ano na Big Apple. Ora bem, e aqui foi o caderno de viagens e eu diria mais, as memórias de viagem de Carlos Ribeiro, porque o que nos trouxe foi as memórias e conduziu-me a mim e naturalmente a quem nos vê e escuta a irmos até lá. E estarmos... É essa a intenção quando sugerimos destinos de viagens. Muito bem, e aqui terminamos mais um caderno de viagens. Como sempre, o desafio é poder partilhar. Estamos aqui no YouTube, também no Spotify e, claro, no podcast da Rádio Pensar Fora da Caixa. Terminamos aqui este mês de março e acreditem, no princípio de abril vamos visitar um museu em Peniche. Sim, tal e qual. Isso. Deixamos aqui... O Museu da Resistência. O Museu da Resistência. Vamos estar lá no próximo mês. Por isso, para todos, a continuação de uma ótima semana e continuem a acompanhar-nos por aqui. E até lá, mais uma vez, uma boa semana.